Estamos chegando com as notícias do Vasco, que volta às suas atividades na próxima segunda-feira. O técnico Fernando Diniz vai começar a preparar ou dar andamento à preparação para um segundo semestre que promete muito. O Vasco deu 10 dias de férias para seus jogadores em função de uma antecipação do final do ano, já que o Campeonato Brasileiro terminará no dia 21 de dezembro. Por conta também da Copa do Mundo no ano que vem, teremos um calendário apertado, como esse ano, com o Campeonato Mundial de Clubes que está acontecendo também nos Estados Unidos. Terminados os 10 dias, jogadores de férias, muitos passaram esse período juntos, muitos foram para seus países, muitos permaneceram no Rio de Janeiro. Mas a partir de segunda-feira, o trabalho recomeça. E o grande desafio, o primeiro, é dia 12 de julho contra o Botafogo, que disputa o Campeonato Mundial, que vem aí de uma ótima atuação contra o Paris Saint-Germain, cheio de força, cheio de moral. Desafio muito grande. O Vasco tem um mando de campo, mas acabou vendendo o mando de campo para Brasília em função de uma boa cota e também de um acordo comercial. O Vasco joga dia 12 contra o Botafogo e dia 15 vai a Quito enfrentar o Independente Del Valle no primeiro jogo da perna, o primeiro de 2 da repescagem. O Vasco não conseguiu se classificar em primeiro no seu grupo, acabou sendo colocado como segundo e vai disputar uma repescagem contra o Del Valle, time que também não conseguiu se classificar direto na Copa Libertadores da América. Desafios logo no início, mas muito bom para um time que fez apenas há 15 dias atrás uma partida contra o São Paulo e que realmente vinha até melhorando, mas essa parada foi nociva, não foi das melhores, mas não tem jeito, é o calendário. Fernando Diniz vai ajustar o time e espera, com a chegada do novo diretor executivo Admar Lopes, melhorar e ainda mais qualificar o time. Admar está sentindo as situações, já está fazendo muitos contatos e principalmente tentando já alinhavar os contatos inicialmente feitos pelo Vasco. O Vasco tem buscado jogadores como Biel, como Elinho, enfim, tentou alguns atletas, dificuldade muito grande em função da ausência de grana. Admar Lopes já deixou isso claro, Carlos Amodeu, o CEO da SAF, também deixou isso claro, e o Vasco não vai contratar grandes jogadores. É bom que o torcedor do Vasco tenha essa informação como firme, como certa. O Vasco não vai fazer grandes investimentos, que o torcedor não sonhe com um jogador de fechar aeroporto. O Vasco vai ter jogadores que podem até virar titulares, mas muito mais jogadores de meia confecção. Jogadores como o Biel, que foi um atacante muito bom no Bahia, veio do Fluminense, está em Portugal, dentro desse perfil. O Biel ficou difícil porque o próprio jogador já confidenciou aos seus empresários que não quer voltar de Portugal. Isso é uma decisão tomada. Da mesma forma como Elinho, o Turco Mohamed, técnico do Toluca, me disse que quer ficar com o jogador que chegou no ano passado, não se adaptou ainda ao futebol mexicano, mas vai ficar. Mas são jogadores com esse perfil. Comenta-se também da possibilidade do Vasco reativar um contato que havia feito no início do ano com o Vitor Sá, jogador do Krasnodar. Mas é um jogador caro. O Vasco vai ter dinheiro para fazer investimento? Porque também tem muito que se comenta quanto à questão da ausência de grana, por conta do Vasco estar na bica para entrar numa RJ e não pode transparecer também grandes gastos. Mas, independente disso, o certo é, o Vasco precisa reforçar o seu elenco, precisa fazer o seu elenco ser mais qualificado, porque vai ter muita coisa acontecendo no segundo semestre, com 3 competições, pelo menos em julho o Vasco ainda vai estar jogando 3 competições, porque vai definir a sua permanência, o seu futuro na Sul-Americana em 2 jogos contra o Independente Del Valle nesse mês que vem. Então, pelo menos nesse mês de julho, o Vasco vai entender se jogará 2 competições, a Copa do Brasil, porque o Vasco joga 30 de julho e 5 de agosto, e também a Copa Sul-Americana. Então, precisa ter elenco, precisa ter rodagem. Da mesma forma que Admar Lopes está trabalhando, a direção do Vasco busca recursos para, de alguma forma, também amenizar essa situação de não poder fazer grandes investimentos. Dentro disso, o trabalho é conjunto, no enxugamento do elenco, de buscar jogadores que não estejam sendo utilizados e que possam ser emprestados, que possam ser vendidos. Dentro dessa ótica, está aí o atacante Jean Davi, que já está há muito tempo para ser negociado, mas não aparece clube,
Talvez o mercado mexicano seja uma alternativa, da mesma forma como o volante Juan Esforço. Jogadores que estão voltando aí de empréstimo também estão sendo analisados, casos de jogadores que não vão ficar, e o Vasco busca fazer dinheiro, como por exemplo, Lucas Eduardo, um jogador que voltou, está indo para a Ucrânia, emprestado por 1 ano. O Vasco da Gama desanuvia também, apesar que o salário é pequeno. Leandrinho não vai se representar. Será que o jogador vai ser contratado pelo mercado árabe? O Vasco quer fazer negócio. Ryan, a situação dele está praticamente definida, só pela multa. Mas é claro, dependendo do que vier de proposta, pode ser que o Vasco até não consiga segurar. Também paralelo a isso, as situações de renovação de contrato. Felipe Coutinho e Léo Jardim são os prioritários. Léo Jardim, a situação mudou muito, encaminhou para que ele possa ficar, e Felipe Coutinho encerra o contrato no dia 30, na segunda-feira da semana que vem, e a partir daí ele faz o distrato, sai do Aston Villa e aí volta para o Vasco. Porque se ele não renovar, ele não poderá jogar as partidas de julho, principalmente a partida contra a equipe do Botafogo. Então é uma situação que precisa ser ajustada. É bom lembrar que Felipe Coutinho é um jogador estrangeiro, está vindo do exterior e vai também entrar dentro da janela. A janela abre no dia 10 de julho para fazer inscrição e a partir daí o Vasco vai poder inscrever os seus atletas. Então a situação é essa. A partir de semana que vem, a expectativa quanto àquilo que vai ser apresentado. O Vasco precisa de reforços. Será que semana que vem? Carlos Amodeu chegou a dizer isso, que pelo menos até a representação a ideia era ter alguém. Talvez não se tenha na segunda-feira, mas na semana que vem, de apresentação de alguns jogadores para pelo menos Fernando Diniz começar a trabalhar. Paralelo a isso, a direção do Vasco está ainda fechando a situação que envolve o amistoso do dia 5 de julho em Natal. Entrei em contato hoje com a direção da SAF, que me disse, olha, ainda não está fechado, porque eu fui cobrar local de venda. Para falar sobre o Vasco, queria contar sobre os custos de Souza e Alex Teixeira. Souza, obviamente você sabe, já rescindiu seu contrato. Alex Teixeira permanece em São Januário. 2 atletas veteranos contratados por indicação de Felipe Coutinho. Dá para dizer que se o Coutinho tem enorme papel e importância dentro do Cruz Maltino, os outros 2 não. Com detalhe, eles têm um custo mensal de R$200 mil cada. 400 mil por mês. Se a gente multiplicar por 3, incluindo o 13º e também com impostos, esse número supera 30 milhões de reais por temporada. Souza acabou tendo seu contrato rescindido porque não conseguiu performar. Na atual temporada foram só 3 partidas. O último jogo é em 29 de janeiro. Desde que ele voltou a São Januário, na metade do ano passado, foram 8 jogos. Performance muito abaixo daquilo que ele vinha prometendo enquanto jogava no exterior e dizia que se jogasse no Vasco teria capacidade de performar bem. O Alex Teixeira até tem uma participação um pouco maior. Por exemplo, em 2025 são 17 jogos, só que não marcou gols nem deu assistências. Foi titular em apenas 4 dos 17 jogos. Aí só uma observação importante que eu escutei de uma pessoa influente dentro do Vasco. Se o Alex Teixeira não consegue contribuir tanto com a bola nos pés, tem representado e dado bons sinais de liderança. Ele é o tipo do cara absolutamente realizado financeiramente, um dos caras mais ricos do futebol brasileiro, especialmente por conta das passagens no exterior, mas ao mesmo tempo em que tem bastante grana, não ostenta, dá bons e ótimos exemplos e conselhos para os atletas mais jovens, não reclama de absolutamente nada e está sempre pronto para ajudar. Até por isso a avaliação do Alex Teixeira extracampo é bastante positiva. A briga por um atacante brasileiro chamado Ronald, de 24 anos, que pertence ao Swansea. Swansea é um time do país de Gales que chegou a recentemente figurar na Premier League. Nesse momento disputa a 2ª divisão do futebol inglês. E o Ronald conseguiu números interessantes no Swansea, chamando a atenção do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Ronald. Essa pessoa assegurou que também existem contatos do Vasco e do Santos. Ou seja, o trio já abriu tratativas. Todos foram avisados pelo Swansea de que só há negócio mediante pagamento de 2 milhões de euros. Sem essa grana, não há chance de acordo. O Corinthians pretendia um empréstimo com opção de compra, ou paga os 2 milhões de euros ou está fora da parada. E aí queria chamar atenção também para a disputa, ou para a presença nessa disputa do América do México. A equipe que foi vice-campeã mexicana sob o comando de André Jardine entrou em contato e pretende levar o Ronald para lá. Jogador de 24 anos de idade, que surge no Atlético Goianiense, passa pelo Grêmio Anápolis, pelo Guarani, até que se muda para o Estrela Amadora. Entre 2022 e 2023, em 2024 vai para o país de Gales. Números interessantes, tá?
temporada que acaba de terminar com 49 jogos, 3 gols e 7 assistências, dos 49 jogos, 45 partidas como titular. Ronald, que inclusive atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo,